que esses pontos são importantes para a carreira do Bortoleto são aquilo que a gente discutiu a semana passada inteira, inclusive. A pressão que ele tinha de ter que pontuar, a pressão que ele tinha de estar perdendo de 0. Agora, tendo feito esses pontos, ele consegue dar uma tranquilizada Sim. maior ali para não sofrer tanta pressão até o final do ano. Momento Bortoleto pra vocês. Vamos fazer um raio-x da corrida do Gabriel Bortoleto e por que ele pontuou a primeira vez da vida dele e o que isso significa aí pro Brasil e pro Gabriel Bortoleto. Porque é o seguinte, pode ler pra gente o final de semana Claro. dele? Nos treinos livres ele ficou respectivamente aí em 6º, 8º e 10º, e superando o Nico Hülkenberg em todos esses 3 treinos. No qualifying ele conseguiu ir para o Q3 pela primeira vez na temporada, na carreira, né, na verdade. Na carreira, né? E conquistou aí o seu P8. E na corrida ele terminou na mesma colocação aí, mas ele brigou ferrenhamente até, eu diria, com o Fernando Alonso pelo 7º lugar ali nas últimas 3, 4 voltas. Pois é, foi isso exatamente que aconteceu. E a gente vê aí a classificação que foi brutal, né? Brutal para o Betinha. O Gabriel Bortoleto classificou na 8ª colocação, enquanto o Hülkenberg ficou em último. Algo que não costuma acontecer, né? Normalmente eles estão sempre Sim. próximos um dos outros ali, mas o Bortoleto acabou mostrando que essa Sauber de fato tinha potencial para muito mais do que esse 20º lugar aí do Hülkenberg, que até conseguiu também pontuar no final da corrida, então o que prova também que essa Sauber estava muito bem, mas o Bortoleto conseguiu aproveitar melhor do que o companheiro de equipe dele, né? E até é engraçado só o tempo ali do outro, porque é meio segundo, né? Então a diferença do Lando Norris pro Charles Leclerc no treino classificatório é a mesma do P8 pro P20, né? Exatamente. De fato é impressionante. Na corrida, o Bortoleto fez essa estratégia aqui que algumas pessoas do nosso chat discordaram e a gente vai poder discorrer aqui. Ele fez 21 voltas de pneu médio, depois ele fez mais 28 voltas de pneu médio e depois, por fim, mais 21 voltas de pneu duro. E aí vocês podem questionar, né? Poxa, por que ele fez menos volta de pneu duro do que de pneu médio? Eu diria pra vocês que o pneu favorito de todo mundo nessa corrida foi o pneu médio, Sim. então a ideia mesmo era passar o máximo de tempo possível com o pneu médio e depois fazer um stint de pneu duro, porque obviamente você precisa terminar a corrida com 2 compostos diferentes, pelo menos, né? Mas o Gasly, por exemplo, reclamou muito do pneu duro. Aí a gente pode questionar, né, se não valia a pena ter tirado o Gabriel da pista um pouco antes ou não, mas ele próprio falou em entrevista que ele gostou da estratégia da equipe e achou que ele foi tirado da pista no momento certo em todas as vezes. Então eu não acho que vale aqui um questionamento quanto a isso. Acho que o fato dele não ter ultrapassado o Alonso no final da prova e ter terminado aí atrás dele, tem muito mais a ver com o azar de ter tomado uma volta ali no final da prova do Lando Norris e do Oscar Piastri ter que tirar o pé ali por causa da bandeira azul, do que com a estratégia da Sauber em si, porque ele teria tempo suficiente para ultrapassar o Alonso se não fosse a bandeira azul. Não, eu até trago um outro ponto aqui, eu acho que foi o Ítalo, né, que comentou aquela hora, que ele tinha discordado dessa estratégia. Eu até entendo o seu ponto, porque eu acho que talvez, de fato, com a parada aí, a segunda parada, no caso aí, de 4, 5 voltas antes, talvez ele conseguisse cortar mais tempo, mas é aquilo, né? A Sauber provavelmente viu que talvez se parando antes, ele fosse pegar muito tráfego, porque isso era um grande problema, né, nessa pista. Tinha muito, no final da prova. Tinha muito trenzinho de DRS, tinha muito piloto brigando por posição. A gente viu até 2 pilotos brigando por posição, quase arrancando o Oscar Piastri da prova. Que foi o Colapinto contra o Yuki Tsunoda. Então, eu entendo ali que às vezes eles viram que parar 4 voltas depois, mesmo que perdesse mais tempo olhando de imediato, seria mais rápido, porque ia ter menos tráfego, ia ter ar limpo, e aí era melhor. Eu entendo a bronca dessa rapaziada, mas eu acho que a Sauber foi bem. Pois é. E aí o que acabou acontecendo também dentro da estratégia é que o Bortoleto largando da 8ª colocação e o Hülkenberg largando da 20ª, obviamente eles tiveram estratégias diferentes ao longo da prova, né? E em dado momento eles se encontraram, né? E o Bortoleto, ele pergunta nesse rádio aí se o Hülkenberg vai deixar ele passar. E aí o engenheiro dele responde, vai deixar sim, mas só quando você estiver na zona de DRS. Então, quando você tiver a menos de 1 segundo, aí o Hülkenberg vai abrir pra você. Sim. Que foi o que ele acabou fazendo. E esse questionamento do Bortoleto parte muito mais do fato de que ele tinha deixado o Hülkenberg passar em uma corrida anterior que o Hülkenberg precisava, né? Se eu não tô enganado. Eu não lembro disso. E aí, eu acho que a bronca é mais nessa, tipo assim, ó, eu ajudei ali quando eu tinha que ajudar, e agora? Qual é que vai ser? Cara, mas eu vou te falar que ali nem acho que foi uma bronca. Foi sabe? só um check.
Não, eu acho que nem sabia. Eu acho que é mais uma parada, tipo assim, ele vai deixar, tipo assim, é meio ele ensinando, tipo assim, ó, eu acho que é mais rápido se vocês deixarem eu passar. Mas, tipo assim, eu acho que era meio até ele pedindo permissão pra ultrapassar, tá ligado? Sim. Caso fosse necessário, não acho que foi nesse da carteirada, por exemplo. Não foi, não acho que foi uma carteirada. Eu quis dizer que foi só um questionamento Não, ali não, do tipo, sim. ó, eu ajudei já, hein? Não Uhum. vai me ajudar também? Enfim. E aí, no final das contas, o Bortoleto, como eu falei, acabou sendo atrapalhado ali pelo Lando Norris e pelo Oscar Piastri, que acabaram dando uma volta nele. Tanto que vocês podem ver aí que tanto ele como o Alonso, que estão se abraçando aí na foto, Sim. terminaram aí uma volta atrás dos líderes da prova, algo que é normal dentro desse circuito, que é um circuito pequeno. Teve gente que tomou duas. Então, teve gente que É. tomou duas. Enfim. Mas isso fez o Gabriel Bortoleto se tornar o primeiro piloto brasileiro a pontuar desde Felipe Massa em 2017, com essa belíssima Era um belo camiseta carro. da Williams aí. Não, e era um belo E carro era um belo também. carro É. também. Né? Então, o Gabriel Bortoleto é o primeiro brasileiro a pontuar desde 2017, então quase 10 anos aí sem um brasileiro pontuando. E ele também é o brasileiro mais jovem a ter pontuado aí na história Olha da só, Fórmula 1. justo. Então, Gabriel Bortoleto foi um final de semana de recordes batidos pra ele. Foi, Ele de tá fato. de parabéns aí, né? Sim. Enfim, o que você acha aí do Não, é Bortoleto? isso. A gente tinha dito mais cedo aqui. Foi um ótimo final de semana. E eu acho que ele deu um pouquinho de azar com as bandeiras azuis que ele tomou ali no fim, que eu acho que ele poderia brigar. Eu acho que com até uma volta extra. A corrida, no fim das contas, teve 70 ou 71 voltas? 70. 70. Eu acho que 70. talvez com a volta que Carlos Sainz retirou da gente, talvez ele pudesse ter buscado aí esse P7, mas acho que não dá pra reclamar também. O 8º lugar, conseguiu os seus primeiros pontos, eu acho que já era mais que o suficiente. E eu acho que até mais do que os pontos, o desempenho, né? O fato dele ter andado bem o final de semana todo com Q3, brigando por posição a prova toda, sempre dentro do top 10 praticamente, eu acho que acaba ficando mais bonito na foto do que apenas os 4 pontos, porque é isso, né? Os pontos a gente pode olhar e lá está 22-4, acho que é, pro Hülkenberg. Mas eu acho que o desempenho do Bortoleto nesse final de semana chama muita atenção, muito mais aí do que esse P8. Eu até falei isso no vídeo que a gente postou aí pós-corrida no Instagram e no Uhum. TikTok, e no próprio YouTube Shorts também, que a nível de disputa interna, esses pontos do Bortoleto não fazem diferença. É, sim. Tipo assim, o Hülkenberg terminou uma posição atrás dele, então, né, ele ganhou 2 pontos frente ao seu companheiro só. Sim. Ele tirou 2 pontos de vantagem. Era 20 pontos, virou 18. Mas o que esses pontos são importantes para a carreira do Bortoleto são aquilo que a gente discutiu a semana passada inteira, inclusive. A pressão que ele tinha de ter que pontuar, a pressão que ele tinha de não ter feito ainda pontos na Fórmula 1, a pressão que ele tinha de estar perdendo de 0. Agora, tendo feito esses pontos, ele consegue dar uma tranquilizada Sim. maior ali para não sofrer tanta pressão até o final do ano. Porque, mais uma vez, repito, ele ficar ali na tabela de classificação do lado de caras como Jack Dohan. Franco Colapinto, Jack Dohan, caras que são pouco respeitados no grid. Aí o Colapinto até que é respeitado, mas enfim. Pilotos com 0 pontos ali, não é legal, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és. É melhor que o Bortoleto ande com a galera que já pontuou na temporada do que ele ande com essa galera que não pontuou. Sim. Porque a gente sabe que as narrativas são construídas depois do final da temporada de acordo com os resultados e não de acordo com o contexto. Então, agora os resultados e o contexto estão favoráveis. O contexto já era favorável para ele. Ele estava fazendo um campeonato muito bom. Mas agora os resultados também estão corroborando com o contexto. Sim. Aí vai ficar muito difícil botar o Gabriel para baixo. E eu acho que pode ser o começo de uma bela história aí dele na Fórmula 1. Até porque essa Sauber aí tá evoluindo. E, enfim, pode ser que ano que vem a gente tenha uma É, grata surpresa aí com essa tomara que a Sauber. Audi ano que vem consiga melhorar mais ainda essa Sauber, porque de fato seria bastante interessante pra ele. Seria mesmo. Mas enfim, eu quero saber opiniões de vocês, galera. Comentem aí no chat. Quero saber o que vocês estão achando aí dessa pontuação do Bortoleto. O saldo foi muito positivo no final de semana, hein? Baita corrida dele. Foi. Olha lá, o André Teixeira falando que o Bortoleto apareceu mais na transmissão dessa corrida que no resto da temporada inteira. Foi um dos protagonistas da corrida. Foi. Todo mundo tava meio curioso pra ver o que ele ia conseguir fazer, né? Tendo largado de 8º, porque ele bateu na trave algumas vezes esse ano, Uhum. na questão da pontuação. Então, virou meio que uma narrativa desse GP aí, principalmente depois que ele faz o P8 na classificação. O Ítalo falando aqui, ainda acho que cagaram na estratégia. Ele andou 28 voltas de média e 21 de duros. Não faz sentido.
É que às vezes, Ítalo, o pneu duro, mesmo sendo o pneu mais indicado para fazer mais tempo de volta, é o pneu que tá rendendo menos. É. Né? Não menos porque o macio tava rendendo menos, né, na corrida, mas dentre o médio e o duro tava rendendo menos do que o médio. Aí valia mais a pena, às vezes, né, fazer mais voltas ali de médio do que fazer mais voltas de duro, mesmo que isso seja meio que contraintuitivo. O Gabriel Evangelista falando aqui, gostei da entrevista dele depois da corrida, falou que os pontos são importantes para a equipe, mas ele está na Fórmula 1 para ganhar. Eu achei também que Boa aspas. ele deu um... botou na mesa. Entendi, ok, justo. Né? Botou na mesa. Mr. Luciano falando que Cola Pinto já foi demitido aqui na Austrália. Você fala direto da Austrália, Luciano? Mister. Isso. Mr. Luciano 0310. Olha, agora como é que eu leio isso daqui? Amaroche falando, @Amaroche falando aqui, ó. Marcar pontos faz uma diferença enorme no psicológico. O Bortoleto melhora prova a prova. Vai dar mais shows esse ano. Concordo. Vai. Psicologicamente é ótimo pra ele. Apesar de que eu acho que ele é um cara muito centrado, assim. Ele nunca pareceu desesperado. Ele nunca pareceu preocupado. Ele nunca pareceu abatido com essa falta de pontos dele aí. Né? Enfim, e de fato ele fez história. Olha lá, temos mensagens aqui dos membros. Ó. A Beatriz, ó, membro há 24 meses. Palmas pra Beatriz. Falando aqui, ó. Norris que não deixou o Bolt passar no Alonso. Ele atrapalhou bastante. Atrapalhou bastante. Até porque o Norris, assim, pra ser honesto, o Norris se aproveitou, né? Não, acho que ele tá fazendo só a parte dele ali. Não, ele não fez nada de errado. Não me entenda mal, ele não fez nada de errado, mas ele se aproveitou ali da situação pra dar uma respirada, né? Tipo assim, o que é normal, acontece toda a corrida que isso rola, né? Enfim, aconteceu, por exemplo, no GP da Espanha com o próprio Verstappen tendo que passar retardatários ali também. Sim. Enfim, às vezes atrapalha você, às vezes te ajuda, é normal isso. Foi até engraçado, né? Que quinta-feira a gente discutiu aqui da possibilidade do fim da bandeira azul, né? Lembra? Que coisa, que timing, né? Sim. Que timing do cronômetro zerado. Enfim, tá aí então. Quero saber as opiniões de vocês. Comentem aí as opiniões de vocês, que é sempre muito bom saber o que vocês estão pensando.